Bom, agora nós vamos estudar o cálculo de áreas em coordenadas polares. Cálculo de áreas em coordenadas polares. Pronto. Aqui eu vou desenhar uma fatia de pizza aqui, tá certo? Que é um setor de um círculo. Aqui eu tenho um ângulo delta θ e aqui eu tenho um raio R, certo? Vamos calcular a área desse setor aí. A área do setor. Então, para um círculo que a gente tem o ângulo em 2π, a área vai ser πr2, a gente já sabe. Agora, para um ângulo delta θ, eu vou ter a área do setor, que é o que a gente quer calcular. E aí a gente usa a regra de 3, tá certo? Multiplica esse com esse, fica 2π AS, a área do setor. E esse com esse eu vou ficar com delta θ vezes πr ao quadrado. Pronto, agora eu quero encontrar o ΔS, eu vou colocar ele aqui, ΔS é igual a delta θ, πr ao quadrado, dividido por 2π. Cancelo π com π, e aí nossa área do setor vai ficar delta θ r ao quadrado sobre 2, ok? Então, é essa expressãozinha que a gente vai usar para fazer o cálculo da nossa integral. Beleza? Então, vamos ao nosso problema. Nosso problema é, queremos calcular, na verdade, queremos calcular a área da função r de fθ, né, que é a função, o r varia com θ, no intervalo fechado, né, alfa, beta, ok? Pronto, esse é o nosso problema. Então, vou fazer aqui uma nova figura. Bom, essa figura aqui. Aqui eu tenho um raio R, aqui eu tenho um ângulo alfa e um ângulo beta. Tá certo? É um ângulo inicial e um final. E eu tenho um raio, uma distância aqui, que eu vou chamar de R. Vou chamar RK do ângulo θK. Certo? Para cada ângulo eu vou ter um raio. Tá certo? Isso é esse raio aqui. Beleza? E aí eu vou ter outro raio. E aqui eu vou ter um setor aproximado, né? E aqui eu vou ter esse pequeno setor que pode ser aproximado por um setor de um círculo de raio RK. Eu vou até fazer aqui, ó, dar uma arredondada, e esse daqui é o setor do círculo de raio RK. Tá certo? Esse setor aí do círculo, que é uma aproximação, eu vou escrever ele dessa forma aqui, olhando lá para a fórmula do setor. Tá certo? Esse daqui é uma pequena área, certo? É uma pequena área para fazer uma aproximação. Vou escrever aqui pequena área. Ok? Bom, aí nós precisamos fazer várias vezes esse processo
né? E isso a gente vai fazer dentro de uma partição, a partição dos ângulos. Eu começo no ângulo alfa, que vai ser o nosso ângulo θ1, aí depois eu venho para o ângulo θ2, ângulo θ3 e assim por diante até o ângulo θn, que é o nosso ângulo beta, que é o ângulo final. Tá certo? Então a gente tem a diferença de ângulos, a gente vai precisar disso, que vai ser delta θk, que vai ser θk menos 1. E a gente vai ter intervalos nessa partição também. Intervalos fechados. Intervalos fechados, que eu vou representar assim, ó, de θk menos 1 até θk. Ok? E eu vou ter a maior diferença, eu vou precisar da maior diferença entre esses ângulos aí, nessa partição. A maior diferença. Entre ângulos, né? Maior diferença de ângulos. Eu vou representar essa diferença, essa máxima diferença, por delta, em que eu escrevo ao máximo, né? Eu escolho o máximo entre as diferenças. Isso considerando k de 1 até n. Ok? Então a gente vai fazer assim, ó, quando o nosso delta, né? Quando a nossa diferença de ângulos, a máxima diferença, né? Ela tende a zero, o número de intervalos n tende a infinito. O número de intervalos n tende a infinito. Ok? Se o maior tende a zero, então os menores também vão tender a zero, isso é óbvio. Então a nossa área vai ficar assim, ó, eu somo todas as áreas desses setores, certo? Para k de 1 até n, aqui é botar k, tá certo? E eu vou ficar com esse somatório, colocando a fórmula dos setores, né? Então fico com, agora fazendo o limite para o delta indo a zero, essa máxima diferença indo a zero, vou ficar com esse somatório para o n indo a infinito, nesse caso, né? Vou repetir aqui a área dos setores. Pronto. Então, nesse caso, eu tenho a integral de alfa até beta de 1/2 do raio ao quadrado de θ. E é com essa integral que a gente calcula a área de figuras em coordenadas polares.